gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eis que te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Amém. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa tarde. Traremos uma breve reflexão e eu creio que Deus tem algo especial para cada um nesta tarde. Te louvamos, Pai Celestial, pela presença do Senhor conosco, pela vida de cada um desses ouvintes que agora está próximo ao seu rádio, outros com um aplicativo na mão, mas para receber não outra coisa, mas a Tua palavra, para Te adorar, para Te louvar e para, Senhor, receber a palavra do Senhor, para orar também pelas suas necessidades. Eu quero já pedir que, enquanto a Tua palavra é transmitida, o Senhor visite cada pessoa, ministre na necessidade de cada uma e promova na vida de cada ouvinte transformação, realiza uma obra, um milagre, a obra que o Senhor tem proposto para essa tarde. Porque a Tua palavra nos diz que assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não volta, mas rega a terra, fazendo-a gerar e produzir a semente para o semeador e pão para o que come, assim a palavra que sai da Tua boca não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre a Tua vontade e o propósito pela qual o Senhor a enviou. Que nessa tarde a Tua palavra cumpra o propósito, o Senhor cumpra o Teu propósito e que vidas sejam tocadas, sejam transformadas, aleluia, pelo Teu poder e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, hoje 37º dia do propósito pela qual nós estamos, aleluia, em oração, em clamor e também ministrações aos corações. E hoje chegamos no capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos, ou livro das atuações do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para entrar um pouquinho dentro desse capítulo, dessa palavra, e entender o que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. São muitos ensinamentos dentro dos fatos e dos acontecimentos aqui deste capítulo, aonde traz para nós a narrativa bíblica da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé, João Marcos, de uma equipe indo cumprir uma missão determinada por Deus. Eles estavam, pastor Osiel, queridos e amados irmãos, irmã Cleide, eles estavam reunidos em uma igreja, estava juntos como igreja de Cristo, mas se reunia para louvar a Deus, para orar, para ouvir a palavra, para servir ao Senhor, para jejuar, porque no capítulo 13 aqui do livro de Atos, temos a narrativa bíblica da igreja que estava em Antioquia. Antioquia é uma cidade onde esses irmãos, onde a igreja de Jesus estava se reunindo, e ela crescia em número, em quantidade, mas era uma igreja de Jesus que crescia também em qualidade. Ela crescia em quantidade. Muitas pessoas se convertiam à fé cristã, porém era uma igreja que crescia em qualidade. Não apenas aumentava em número de pessoas, mas aumentava, melhorava a qualidade. Isso quer dizer que as pessoas mudavam de vida, porque existe uma diferença
entre a igreja de Jesus e aqueles que não pertencem à igreja de Jesus. E qual é a diferença? A diferença é que quem vem para Cristo, ele vem para aquele que é perfeito, aquele que é modelo de perfeição para as nossas vidas. E ele é quem nos aperfeiçoa quando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso olhar está fixo em Cristo, na sua palavra, na sua pessoa, no seu ensinamento. Quando alguém vem para Jesus e o seu alvo é alcançar a salvação, a vida eterna e ter Jesus como modelo para que possa ser aperfeiçoado e tornar-se semelhante a Cristo, então, querido, aleluia, a vida desta pessoa, ela só vai progredir. E as pessoas na igreja que estava aqui em Atos 13, na igreja de Antioquia, eles tiveram Cristo como modelo de uma maneira tão plena, glórias a Deus, que as pessoas que se converteram, que se tornaram discípulos de Jesus, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, ou seja, cristãos aqui, ou cristinhos, pessoas que a sua vida foi tão transformada que eles começaram a se parecer nas suas atitudes com Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que se enquadra muito bem aqui naquelas pessoas que procuram seguir as pisadas de Jesus. E para seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo, para andar, aleluia, como Jesus andou, essas pessoas vão estar procurando andar como Jesus andou, vai estar procurando seguir as suas pisadas, obedecendo os seus ensinamentos e procurando seguir as suas instruções. Essas pessoas aqui fizeram um propósito quando eles vieram para Cristo. Nós vamos aprender. E a Bíblia diz que durante um bom período, um ano pelo menos, depois de um ano de ensino, que eles amaram a palavra de Cristo, amaram a palavra de Deus e se sentaram para ouvir, para aprender a palavra de Deus. Como foi que eles passaram a ser semelhante a Cristo? Porque eles sentaram para ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que durante um ano eles receberam os apóstolos Paulo, Barnabé, os demais obreiros ali naquela igreja. As pessoas se reuniam e aprendiam e ouviam a palavra de Deus e tomaram a decisão de obedecer e de praticar. Isso no dia a dia, conforme as pessoas vão vivendo e vão andando e ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus começou a fazer parte da vida deles a tal ponto que eles se tornaram parecidos com Jesus Cristo, se tornaram e passaram a ser chamados de cristãos. Mas dessa igreja, em meio a essa igreja, a Bíblia diz que essa igreja é saudável, essa igreja que vivia tendo Jesus Cristo como modelo, as pessoas unidas num só propósito, servindo a Deus, juntas servindo a Deus, em oração, em jejum, glórias a Deus, e aprendendo a palavra de Deus. No meio dessa igreja, um certo dia, o Espírito Santo, ele faz uma declaração, e o Espírito Santo disse assim: separai-me agora Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, no meio de uma igreja de qualidade, de uma igreja que crescia em quantidade, mas crescia em qualidade, uma igreja que vivia em unidade, uma igreja que vivia com propósito, Jesus, ele levanta dali, ele separa duas pessoas, o Espírito Santo separa dois homens agora para enviar para uma nova obra, para um novo campo, para um novo território. Esse novo território era outras cidades e até nações.
com o objetivo de eles levarem a palavra de Deus. Ali eles começam a pregar e eles chegam em um lugar, prega, uma alma se converte, a oposição cai por terra e eles avançam anunciando a palavra de Deus e muitos se convertendo ao Senhor. Porém, quando eles chegaram em um lugar chamado, segundo aqui a palavra do Senhor, eles chegam em um lugar chamado Antioquia também, mas Antioquia da Pisídia. Ali eles anunciam a palavra de Deus. Quando eles anunciam a palavra do Senhor, a Bíblia diz que muitas pessoas ali dos judeus se opuseram à palavra, não deram crédito à palavra de Deus. Porém, muitos gentios, e gentios quer dizer gentes, só para você que não sabe, os povos que não pertence ao povo de Israel é chamado de gentios, que quer dizer as gentes, as nações. Então, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, chega em um lugar em meio às nações e começa a pregar, e começa a anunciar a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, e os gentios creem. E as pessoas deram crédito a essa palavra e estavam recebendo ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A vida dessas pessoas foram impactadas porque elas receberam a palavra de Deus e começaram a se alegrar e a glorificar a Deus porque eles perceberam que Deus pensava neles, que Deus se importava com eles, que Deus amava a eles. Quando alguém entende, quando alguém está recebendo a palavra de Deus, é para você ter a seguinte consciência: isso aqui é uma revelação já de Deus para você. Se Deus está usando alguém para pregar a palavra dele para você, saiba que é porque Ele te ama. Pastor, mas a palavra que alguém pregou para mim, do Evangelho, da palavra de Deus, é uma palavra inclusive de correção. Mas se Deus está usando alguém para falar com você da sua palavra, é porque Ele te ama. É porque Ele se importa com você. Então, com quem Deus se importa, com quem Deus ama, de alguma maneira você vai ouvir a palavra dele. Por isso que Deus ele separa dois homens aqui, meus amados irmãos. Deus separa Paulo e Barnabé para ir pregar para os gentios. Sabe por quê? Porque Deus se importava com eles. Deus, quando leva alguém a pregar a palavra dele para você, é porque Ele te ama. Se você ligou esse rádio, se você está agora pelo aplicativo Facebook, recebendo a palavra de Deus de alguma forma por esse meio de comunicação, é porque Ele te ama. Porque Deus, Ele demonstra o seu amor. Aleluia, glórias a Deus, preparando a oportunidade para você ouvir a palavra dele. Então, aqui está, glórias a Deus, esses dois homens de Deus pregando a palavra. Porém, quando a palavra de Deus ela é pregada, existe aqueles que recebem, que crê e recebe, mas existe aqueles que não crê e rejeita. Os judeus rejeitaram, e aqui vem uma palavra de Deus que diz: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então os primeiros a ouvir a palavra de Deus foram os judeus, mas eles aqui mais uma vez rejeitam, se torna oposição. Isso aconteceu nos dias de Jesus. Pedro, quando estava pregando, muitas vezes ele foi rejeitado, os apóstolos foram apedrejados, Estevão foi apedrejado. Porém, a Bíblia diz que enquanto muitos rejeitam, outros aceitam. E quem aceita recebe a palavra de Deus e recebe algo que se chama a vida eterna. Olha o que a Bíblia diz.
nos voltamos para os gentios. Aí vem uma profecia que Paulo recebeu, porque o Senhor assim nos mandou: eis que te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, Paulo, ele é escolhido, e agora Barnabé está com ele, levando a palavra de Deus para outros povos. Por quê? Porque aqueles que recebessem ou que recebem a palavra de Deus, recebem o privilégio de receber a vida eterna. Por quê? A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é a palavra que permanece para sempre. Pedro, a certa ocasião, diz que, aleluia, a palavra de Deus que vos foi evangelizada é a palavra que permanece para sempre. É a palavra de vida eterna. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Então quem recebe a palavra de Deus, ele está recebendo espírito e vida. Essa é a palavra que faz as pessoas se tornar um novo homem, uma nova mulher, e em Cristo, através dessa palavra, através da pessoa de Cristo, alcançar a vida eterna. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Ao você receber a palavra de Deus, você tem uma escolha. E a escolha é aceitar ou rejeitar. Aqueles que rejeitam, perdem a vida eterna. Perde o mais precioso que um ser humano pode alcançar, que é a salvação, que é a vida eterna. Por isso que lá em Provérbios está escrito que aquele que despreza a palavra, ele atrai sobre si mesmo a destruição. Mas aquele que recebe a palavra, ele recebe em si mesmo a salvação e a vida eterna. É isso que Deus tem para você. Por que isso, pastor? Porque Deus te ama. João 3,16. Porque Deus, ele amou o mundo, as pessoas, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu encerro dizendo: vale a pena rejeitar o mundo, rejeitar o pecado, desprezar as coisas passageiras que não agradam ao Senhor, e receber a Cristo, e receber a sua palavra, e você vai receber a vida eterna. E quem recebe a vida eterna, glória a Deus, o termo já diz vida, vida. Você não vai receber morte, mas vai receber vida. E quem tem vida verdadeira, irmão, ele tem alegria, ele tem a verdadeira felicidade, como nós enfatizamos. Porque existe a falsa felicidade, mas existe a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade é para quem tem a vida de Jesus em si, para quem recebe essa vida de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, Jesus declarou em João 10:10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas disse o Senhor Jesus: eu vim para que tenhais vida, vida e vida com abundância. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração. E eu quero orar por você. Já venceu aqui o nosso tempo. Nós vamos estar abençoando a sua vida. E você que quer receber essa vida, você que quer receber Cristo, você que quer receber a palavra de Deus na sua vida, você que não está rejeitando, você vai orar. Fale com Jesus agora: Senhor, eu recebo a tua palavra, eu te recebo como meu Salvador. Aleluia, manifesta a sua fé, confesse os seus pecados. Porque a Bíblia diz assim, lá em 1 João capítulo de número 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pai eterno, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com esse ouvinte, com essa pessoa que recebeu com o coração aberto a palavra do Senhor. O Senhor conhece a sua vida e a sua necessidade. A minha oração é para que, aleluia, ele receba a vida e vida com abundância que o Senhor tem prometido para aqueles que te recebem.
que esse homem, esta mulher, que esse irmão, essa irmã, seja feliz realmente. Aleluia, não com a felicidade, com a alegria passageira do mundo, da carne, do pecado, mas com a felicidade que vem do Espírito Santo, que vem de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo que passa a habitar o cristão. E essa vida que o Senhor nos dá, como o Senhor mesmo diz, é vida com abundância. Então eu quero pedir ao Senhor que essa pessoa receba vida, receba vigor do Senhor, que o teu Espírito Santo opere na vida dele e na vida dela para que se torne realmente uma nova pessoa e a sua história, a sua vida, a sua realidade seja transformada nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar e orar, Senhor, por esse que precisa de um milagre, de uma intervenção divina, sobrenatural. Que essa seja uma tarde em que o Senhor visite a causa dessa pessoa e em nome de Jesus o Senhor venha lhes conceder também a vitória em o nome de Jesus Cristo. E amém e graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Que Deus continue abençoando muitíssimo você e sua família em nome do Senhor Jesus. Já estamos encerrando. Quero agradecer a Deus pela audiência de cada irmão. Está aí também a irmã Vanessa, a irmã Cleide continua aqui também conosco, irmã Lúcia, irmã Solange, enfim, vários irmãos, eu não vou poder citar o nome de todos, mas tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.